do Senhor? Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Mais um culto com os jovens, mais uma oração junto com os nossos jovens. Eu louvo a Deus pela vida de cada jovem, né? Porque muitas igrejas estão por aí e os jovens são os primeiros a não rir quando chove, sabia? Tem muita igreja assim. E eu vejo que os nossos jovens eles estão comprometidos não com o presbítero Sidney, que é o dirigente desse jovem, não com o pastor Gal, mas sim com a palavra de Deus, com o nosso Senhor, né? A gente louva a Deus por isso, né, meu irmão? Né? Isso é muito bom, né? De ver o jovem todo completo. Os que não vieram, deram satisfação, tá bom, gente? E só um que eu vou dar para saber o que foi que aconteceu, tá bom? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 51. 51. Salmos, capítulo de número 51. Vamos ler a partir do verso de número 10. 11 e o 12, tá bom? Está todo mundo aqui? Não tem ninguém lá fora, não? Todos acharam? Vamos ver então. Salmo 51, versículo de número 10, seguinte a leitura, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com um espírito voluntário. Você pode ser cantor, glória? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu vou ser rápido, porém essa palavra é uma palavra que vai nos trazer, podemos dizer, algo muito importante, que é o arrependimento de nossos corações e também a vontade de todos os dias mudarmos o nosso comportamento, mudarmos a nossa forma de viver, abandonando o pecado e voltando-se para Deus. Mas antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, o tema que foi escolhido, eu queria dar um testemunho, falar algo importante que aconteceu esses dias comigo e falar um pouco da importância de apregoar a palavra de Deus. De qualquer forma, uma forma física, uma forma em internet, uma forma de palavra, uma forma de figura, o importante é pregar a palavra de Deus. Esses dias agora eu fiz um vídeo lá no trabalho, não sei se vocês não viram, e coloquei lá no grupo da igreja. E esse vídeo, não sei o que aconteceu, ele percorreu muito rápido. Eu coloquei no meu TikTok, eu tenho um TikTok, onde eu apregou a palavra de Deus. Também coloquei no meu Facebook. Só que, de repente, eu recebi vários comentários, tipo, amém, obrigado, irmão, sabe? E aquilo me alegrou bastante. Só que o que aconteceu hoje foi muito interessante, irmãos. Eu estava lá no meu trabalho e tem um irmão que está afastado, Fernando. Ele é segurança da doutora que eu trabalho, né? E ele foi para lá e de repente ele foi lá atrás. Não, de repente ele mandou uma mensagem para mim dizendo amém. E quando ele mandou essa mensagem para mim, ele veio falando comigo, amém, olha aí, amém, olha aí. Aí eu estava perto assim, sentado no caminhão, e aí eu entrei e vi que ele mandou um amém, entendeu? Só que em seguida ele mandou um vídeo que eu gravei. E quando ele mandou o vídeo, quando eu abri o vídeo, eu disse, aí eu comecei a rir, pensando que ele estava zombando da minha cara, ou brincando comigo. Só que quando eu abri o vídeo e disse, eu estava evangelizando e mandei esse vídeo. Aí ele chegou para mim e disse, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Queridos,
nenhum de nós estamos salvos do desânimo, da vontade de desistir. E muitas das vezes Deus, Ele fala conosco de uma forma simples. Quando você está ligado no céu, quando você está ligado no agir de Deus, você recebe aquilo ali. E eu confesso que hoje eu passei um dia muito mal, passei um dia muito cansado, um dia desacreditado, sabe? Muitas das vezes com até irmãos de nossa igreja, com pessoas que nos desapontam. E eu passei um dia assim, minha gente, muito triste. Só que quando aconteceu isso, aí o Espírito Santo soprou no meu coração, dizendo: vale a pena me servir. E quando ele disse aquilo, muito obrigado, meu irmão. Aquilo, sabe, acendeu uma chama no meu coração. E a tristeza que eu tinha tornou-se em alegria. Porque um simples vídeo que eu fiz, pessoas foram alcançadas por ela. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Talvez uma palavra que você der, talvez um versículo que você fale para alguém, ao invés de você usar o seu TikTok, usar as suas redes sociais para postar coisas supérfluas, coisas que não têm valor. E a partir do momento que você coloca algo que tem conteúdo com Deus, você pode estar falando com alguém que possa até estar querendo se suicidar. E a partir do momento que aquela pessoa vê você falando aquilo, Deus pode te usar através do Espírito Santo tocando aquela pessoa. Eu lembro de uma história, irmãos, de um menino que toda tarde saía com o pai para evangelizar. Toda tarde ele saía com o pai de casa com essas mensagens e evangelizava lá pelo bairro dele. Certo dia, estava chovendo muito. E o pai dele olhou para ele e disse: não vamos hoje não. E ele olhou para o pai e disse: pai, mas vamos, pai. Porque deve alguém estar esperando uma palavra de Deus. Ele, entusiasmado, começou a conversar com o pai: vamos, pai, vamos, pai. E chegou a hora que o pai disse: vamos, pega o guarda-chuva. E vamos andando pela cidade, vamos andando de casa em casa, a gente chama e evangeliza. E esse relato mostra que quando ele chegou em uma casa, estava chovendo bastante, o pai desanimado, meio triste, dizendo: filho, vamos voltar para casa. E o filho: não, vamos evangelizar, vamos pregoar a palavra de Deus, tem alguém precisando da palavra, pai. E eles pararam em uma casa e começaram a tocar a campainha. Toca a campainha primeira, toca a campainha segunda, toca a terceira, ninguém desce. E o pai: vamos embora, vai chover, tá bom. E ele: não, pai, eu preciso evangelizar, tem alguém em casa. E quando ele tocou aquela campainha várias vezes, desce uma senhora com um semblante triste, com o coração talvez amargurado, e tratou aquele menino com uma certa ignorância: o que é que vocês querem aqui? E a criança olhou para ele e disse: eu vim trazer uma mensagem de amor para você. Ela olhou para a criança e disse: diga. E a criança pegou aquele papelzinho, entregou para ela e disse: Jesus te ama. Aquela senhora pegou aquele papel e o pai: vamos para casa, e foram embora para casa. Observe que nesse papelzinho, irmãos, que a gente tem, ele geralmente tem um carimbo da igreja, sim ou não? Endereço da igreja. Porque geralmente as pessoas que pegam, que leem isso aqui, eles sentem a vontade de ir à igreja. E ele, olhando ali, é uma estratégia da igreja, né? Ele vê a Assembleia de Deus, campanha evangelizadora da Assembleia de Deus do Brasil, quando da Bíblia. E essa pessoa vai procurar essa igreja, porque foi evangelizado por aquela irmã ou por aquele irmão. Não é assim, minha gente? E aquela senhora, quando pegou aquele papel, até então, tranquilo.
E naquele papel tinha um carimbo de onde aquela criança e aquele pai faziam parte. E um certo dia, em um culto, aquela senhora estava sentadinha naquele cantinho. E avistou o menino, e avistou o pai e disse: eu estou na igreja certa. E quando o pastor começou a pregoar, pregando, falando, a igreja estava avivada, muito alegre, a presença do Espírito estava sobre aquele lugar. Aquela senhora levantou a mão naquele lugar. E o pastor disse: diga. Ela disse: eu quero aceitar a Jesus. Glória a Deus. E aquela senhora se levantou daquele banco, veio, a igreja fez a oração a ela e em seguida ela disse: eu posso falar algo? E o pastor disse: pode. Quando ela pegou o microfone, ela disse: queridos, eu estava na minha casa num dia chuvoso, o meu marido me deixou, eu perdi o emprego. Esses dias agora eu fui diagnosticada com uma doença terrível. E naquele dia, naquela tarde, eu coloquei um banco, amarrei uma corda e estava com uma corda no pescoço para me matar. Só que chegou um anjo e tocou a campainha uma vez. Eu disse: eu não vou descer. Depois de alguns segundos, toca-se de novo. Eu disse: que chatice é essa? Até para morrer está difícil. E eu estava decidido a me matar. Quando tocou a terceira vez, eu disse, tirei a corda do pescoço e disse: eu vou atender, mas depois eu volto para me matar. E eu recebi uma visita ilustre. Eu recebi uma visita de uma criança que trouxe Cristo Jesus na sua bagagem. E quando eu recebi o papel, o Evangelho, segundo escreveu, ele falava dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Na mesma hora eu subi a escada, lendo aquele papel, olhei para a corda que estava pendurada sobre o teto e disse: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor enviou um anjo, ele veio até a minha porta, apregou a tua palavra, e hoje eu tenho a esperança de receber o meu marido de volta, de ser curado dessa doença, e o Senhor vai restaurar o meu emprego. Queridos, ainda vou pregoar. A palavra de Deus, ele cura, salva e leva o homem ao arrependimento. Nos Estados Unidos tinha um homem, eu vi esse vídeo agora há pouco. Esse homem matou várias pessoas. Matou, ele era sociopata e psicopata. E quando ele foi para o julgamento, nos Estados Unidos eles costumam colocar a vítima, ou a melhor, a mãe, ou o pai, ou os parentes da vítima, e aquela pessoa tem um momento de ira, um momento de descarregar a raiva sobre aquela pessoa que matou, que tirou seu sonho, que acabou com a sua vida, com a sua família. E muitas das pessoas que estavam ali, escute, porque isso é o poder da palavra de Deus. E aquelas pessoas olham para o assassino que está de frente e começam a dizer: você é um porco, você acabou com a minha família, você tirou meus sonhos. Cada um que chegava ali descarregava a sua raiva, a sua ira. Mas se levantou um cristão, e no momento que ele teve a oportunidade de falar, ele ficou olhando para o Senhor que matou a sua vida e disse: é muito difícil estar aqui nesta noite. Observe que antes das pessoas derramar ira sobre aquele homem, de descarregar tudo que tinha sobre o seu coração, porque quando o coração está cheio, a boca fala. Aquele homem ficava fazendo cara de ironia, sabe? Porque ele era um psicopata. Psicopata não tem coração. Psicopata quer ver a dor da pessoa.
psicopata querendo você chorar. É isso, a verdade é essa. E as pessoas com a palavra colocavam caras de deboche, cara de desprezo por aquelas pessoas que estavam sofrendo pelos seus filhos que morreram, que foram assassinados por ele. Só que quando cristão, nós fazemos, escute o que eu vou falar, eu e você, que somos de Cristo, onde nós andarmos, fazemos a diferença. E aquele homem, quando se levantou, um velho de barbicha branca, e olhou para aquele homem e disse: o Senhor me tornou uma vida muito difícil. Eu estou aqui muito mal porque você tirou algo muito precioso. Mas a palavra do Senhor diz que eu preciso perdoar. Olhando aos olhos do assassino. E eu te perdoo. Naquele exato momento que aquele cristão falou isso, o psicopata que estava de frente com ele começou a chorar. Começou a entrar em desespero, chorando, arrependido por ter feito aquilo com aquela família. Para concluir, o Evangelho de Deus, quando entra nos nossos corações, o Evangelho de Cristo, quando entra no ser humano, o homem pode ter um coração duro como for, o homem pode ser rude, o homem pode ser malvado, o homem pode ser assassino, o homem pode ser o que for, mas quando a palavra e Salmo, capítulo de número 51, ele vai relatar de Davi, onde Davi ele confessa sobre os seus pecados, suplica o perdão e roga a Deus que não o abandone. O tema que eu trago nesta noite é que Jesus, quando chega, ele muda a história. Repita comigo: Jesus, quando chega, muda toda a história. Mas para isso acontecer, amados irmãos, jovens em especial, essa mudança pessoal, física e também linguística, podemos dizer, de caráter, precisamos entender algo importante nesta noite. Paulo, escrevendo a sua epístola em Gálatas, capítulo de número 2, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Talvez você esteja se perguntando hoje, mesmo assim: presbítero, eu sei, falar é fácil, mudar assim repetindo, eu quero ver, deixar as coisas do mundo, aquilo que o corpo gosta. É tão fácil falar, mas não é tão fácil assim, presbítero. Eu entendo e sei a vida de um pecador. Eu entendo e sei que vivemos em um corpo que deseja pecar todos os dias, que deseja estar no mundo. Sim, eu sei, porque o corpo combate contra o espírito e o espírito combate contra o corpo. Só que vale ressaltar, queridos, que o salmista disse no capítulo 51 o seguinte verso: cria em mim, olha, cria em mim um coração que puro. Sabe o que isso significa? Busca insensata, busca desfregada, busca cansadamente pela submissão de Deus. E é importante para
Deus. Queridos, o salmista não procurou um homem, escute, ele não procurou alguém para mudar o seu caráter, mesmo dentro do pecado, mesmo sabendo da vida pecaminosa, daquilo que ele fez, perante aos olhos do Senhor. O salmista não procurou ninguém, mas sim a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia era o único que poderia completar a sua vida e lhe perdoar daquilo que você fez. Muitas das vezes, irmãos, nós erramos e queremos procurar conserto em terceiros. Muitas das vezes nós fazemos algo que desagrada ao Espírito Santo e não entendemos que essas pessoas que você procura não vai resolver o teu problema. Ele não vai lhe perdoar. Talvez ele possa até saber do que você fez, vai abrir os dentes e vai pagar para terceiro. Mas só que Jesus é diferente. Essa submissão que o salmista procurou a ele foi porque ele sabia que Deus perdoa e nos lava de todos os nossos pecados. Oh, aleluia! E dentro dessa submissão, ele reconhece a fraqueza, a pequenez de ser um ser humano. Ele está dizendo assim para Deus: Senhor, renova em mim. Eu não quero viver nesta vida, eu não quero viver neste pecado. Senhor, renova, eu preciso ser renovado. Só isso assim. Aí no texto de Gálatas capítulo 2, ainda no versículo 20, ele para nos mostrar que é preciso ser primeiro crucificado com Cristo. E uma vez que você é crucificado com Cristo, as coisas velhas têm que passar. E eis que tudo se fez novo. O texto vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma vez você entrelaçado com Cristo, uma vez você com Cristo, uma vez você seguindo, obedecendo a Cristo, reconhecendo que Cristo como único e consumidor da nossa fé, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entenda que as coisas velhas precisam passar e que tudo precisa se fazer novo. A mentira, a cobiça, a falsidade, a fofoca, tudo aquilo que te afasta de Deus e que te coloca numa posição mundana, tem que ser deixado para trás. Aí quando você está com Cristo, o seu caráter muda, as coisas se renovam, a palavra ortópia que você falava ficou para trás, sai da sua boca palavras de vida e na abundância. Paulo diz que agora Cristo vive em mim. Então quem vive em mim tem que viver conforme Cristo andou. Oh, aleluia! Quem vive Cristo tem que estar com Cristo. Porque tudo isso foi por amor. Tudo isso é acreditar que podemos mudar, não por mim só, mas pela presença de Deus, que muda o ser humano. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu pecava todos os dias. Mas Zaqueu, quando soube de Jesus, ele procurou a Jesus. Teve obstáculo? Teve. Teve dificuldade de chegar até Jesus? Teve. Mas ele queria que Jesus entrasse na sua vida. Subiu árvores,
chamou ele por apelido, não, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Isso é querer que Jesus entre na sua vida. Paulo, quando estava indo em encontro da matança dos cristãos, ali na estrada de Damasco, Paulo teve um encontro com Deus, com Cristo Jesus, através de uma voz. Paulo poderia muito bem ouvir a voz e ficar cego e não aceitar a Cristo Jesus. Só que naquele exato momento ele deixou Cristo entrar. Eita! E quando Cristo entrou na vida de Paulo, Paulo, que era perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo, que apregava óleo, se tornou o maior pregador de amor da história do cristianismo. Sabe o que é isso? Ele deixou Cristo entrar. Quando Cristo chamou a Pedro e Tiago e João, disse mesmo assim para eles: vamos voltar ao mar, vamos pescar. Eles olharam para Cristo e disse: a gente passou a noite toda pescando e não houve nenhuma, podemos dizer, uma piabinha. Só que Pedro, Tiago e João disse: vamos, ou seja, deixou Cristo entrar. E quando eles chegaram no final, aí Jesus diz: joga a rede. E quando ele joga a rede, vem o milagre da multiplicação, melhor, da pesca gigantes de Jesus. Só que quando aconteceu esse episódio, aconteceu essa situação, Pedro, por ser pescador, um dos homens mais ignorantes daquela época, ele olhou para Jesus e disse: Jesus, se afasta de mim, eu sou um miserável pecador. Só que ele esqueceu que quem estava no barco é aquele que perdoa qualquer pecador, de qualquer tipo de pecado, e disse naquele exato momento: levanta, eu te farei pescador de homem, rapaz. Sabe o que é isso? É deixar Cristo entrar. O salmista diz uma frase importante, o qual deveríamos acrescentar nas nossas orações. Ele diz: não me expulse da sua presença, não se aparte da minha presença. Amados irmãos, jovens em especial, quando olhamos para essa passagem, no versículo 2, ele vai dizer, ou melhor, ele fala sobre esse versículo, sobre essa passagem desse salmo. O coração dele já estava tão aquebrantado, já estava tão contente com o pecado, que ele sabia que se ele morresse sobre aquele pecado, e que se Deus saísse da sua presença, ele ficaria vulnerável. E aí ela vai nos mostrar que homens, dentro da palavra de Deus, Kaique, ela nos mostra que homens e mulheres, eles têm que ser submissos a Deus. Eles precisam clamar ao Senhor. E tem muitos que clamam e Deus responde. Quem lembra de Jonas? Jonas, quando estava lá na barriga do peixe gigante, Jonas olhou para o mar e disse: pronto, agora não tem escapatória. Jonas olhou a escuridão dentro daquele peixe e disse: acabou. Só que ele não pensou isso apenas da boca para fora. Ali tinha alguém que poderia tirar ele daquela situação. E ele clamou a quem? A Cristo Jesus. Ou seja, ele deixou Cristo resolver o seu problema. Lembra do cego de Jericó? Todos não queriam que ele conhecesse a Jesus. Todos diziam: cala a boca, Jesus já passou. E ele dizendo alta voz: Jesus
Quem está com Cristo tem que andar com Cristo. Quem está com Cristo precisa acreditar que Cristo vai estar contigo. Aí vai ter o capítulo de número, se não me engano, se não fosse a memória, 31, no versículo 6, ele vai falar de um homem que sucedeu a vida de Moisés. É assim? Aí quando Moisés estava na liderança, Helena, Moisés fazia tudo correto. Moisés tinha a liderança sobre a sua mão. Só que ninguém vive para semente. Chegou o momento de Moisés morrer. Tinha que aparecer, tinha que ser levantado, tinha que ser ali consagrado um que substituiria Moisés. E quem foi substituído por ele? Josué. Aí vem a melhor parte. Josué sentiu medo. Josué disse dentro do seu coração: eu não vou conseguir. Josué disse dentro do seu coração: porque eu só que quando Deus chama, ele se responsabiliza. E no versículo ele vai dizer: aleluia, só a basura. Ele diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você, nunca os deixará e nunca os abandonará. Quando Jesus te chamar, acredita que Ele vai estar do teu lado. Sabe o que é isso? É deixar Jesus entrar. Aleluia! Aleluia! Já estou terminando, glória! Oh! O salmista, ele nos mostra algo tão importante em nossas vidas, querido, que é importante você aprender sobre esse salmo. Nós não somos super-heróis. Um dia você vai errar, um dia eu vou cair. Mas se nós queremos aprender com as nossas fraquezas, queremos aprender com os nossos deslizes, com os nossos desvios, jamais eu vou me levantar. E o salmista está dizendo aqui: coração aquebrantado perante a Deus. Oh, o próprio Paulo, ele escreveu sua epístola em Filipenses capítulo de número 4, versículo 6 ao 7, o seguinte texto: não ande ansioso por coisa alguma. Isso se chama submissão. Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentando os seus pedidos a quem? A Deus. Submissão e paz e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? É busca sem cessar, é busca incessada, para que Deus possa entrar na sua vida. Porque se Deus não tiver, Helena, você não vai conseguir. Olha para mim, repita comigo assim: eu quero nesta noite. Pode ser melhor, diga assim: eu quero nesta noite deixar Jesus entrar. Jesus entrar. Deixa Jesus entrar na tua vida, rapaz. Quando Jesus entra, Ele cuida. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você.
Jesus é sua alegria. Repita comigo: Jesus é a minha alegria. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Para finalizar, saia aqui nesta noite reconhecendo que você é pequenininha perante a Deus e que você não pode resolver nada em nenhum lugar se Cristo não estiver na sua vida. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11: eis que bato a porta. Quando você ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, seja ela um perigo, seja ela na virtude, seja ela na doença, seja ela na saúde, seja ela em qualquer circunstância, abra o coração para Cristo entrar. A palavra hoje é: deixe Cristo entrar na tua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa qual foi as pedras que jogaram sobre a tua vida, deixa Cristo entrar. Eu agradeço a oportunidade em nome de